Pessoal, nós somos aqui do Diplomacia Cast, eu sou o Vinícius. Eu sou o Bruno. Eu sou o Arthur. Eu sou o Arthur. E eu sou o Cauã. E hoje a gente vai falar para vocês sobre o pensamento decolonial. O que é o pensamento decolonial, primeiramente? Ele é a tentativa de desconstrução da lógica colonial que tivemos aqui na América Latina principalmente, e foi onde surgiu esse pensamento. Vários pensadores, vários livros foram escritos sobre esse tema, As Vias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Que não é um livro que tem como tema principal falar sobre decolonialismo, só que ele acaba sendo um ponto de referência muito importante. Acaba abordando porque no livro ele fala muito sobre a dependência que o Brasil e toda a América Latina tem com os países europeus e como isso foi construído. E não só com os europeus, né? Tem o neocolonialismo agora, né, com os Estados Unidos, impondo sua cultura, impondo sua política. Isso atinge muito a política externa, né? Porque os Estados Unidos, usando o Brasil de exemplo, já derrubou 2 governos no nosso país. Na década de 60 e agora, há poucos anos. Então, é muito complexa a situação, e esse pensamento tenta desconstruir toda essa massa, enraizamento da questão colonial que está nos países da América Latina. E daí muita gente se pergunta, mas o que é essa noção e esse pensamento colonial? E está incluso em tudo, desde como dos nossos costumes, a nossa religião, a nossa intolerância e os preconceitos a brasileiros. própria língua falada no país. Exatamente. Mas o problema é que essa herança negativa, principalmente que nos foi deixada pelo colonialismo, que foi muito, muito longo no Brasil, é a questão do racismo, a questão do machismo, da intolerância religiosa. Então, assim, o pensamento decolonial é de extrema importância por causa disso, né? Exatamente. Bom, e como a gente falou, é algo que acontece mais na América Latina, mas agora algumas filósofas brasileiras, como Djamila, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, elas estão trazendo um maior alcance para essas causas. A Djamila, por exemplo, é uma ativista do movimento feminista, movimento negro, que tem sido muito reconhecida. Tem 2 livros na questão das mais vendidos na Bienal de São Paulo e também foi chamado para uma feira de livro em Edimburgo. Fez palestras em Harvard e outras universidades muito reconhecidas. Então, esse pensamento está cada vez mais proliferando pelo mundo. Então, é um avanço social que a gente consiga tentar recuperar os danos que foram causados por todo esse pensamento colonial. Não, de fato é de extrema importância essa relevância que ela tem no cenário global, mas infelizmente a gente vê que não é uma realidade, né? Esse pensamento ainda está Engatinhando. Sim, engatinhando, exatamente, porque a gente ainda percebe uma influência muito grande, né? Sim, hoje em dia mesmo ocorre uma coisa que nem o Darcy cita, que é a questão da síndrome do vira-lata, que é a valorização do exterior, que é literalmente ligado diretamente ao pensamento colonialista. Porque o pensamento colonialista ele traz como se fosse a cultura de quem colonializou como se fosse algo mais sofisticado e acaba fazendo que ocorra uma desvalorização da sua própria cultura. E até no próprio país a gente acaba tendo uma visão eurocêntrica da nossa sociedade. Sim, e é importante ressaltar que essa narrativa histórica vem sendo construída desde os primeiros dias de colonização na América, né? No Brasil, pelo menos. Sim, mas desde que os primeiros espanhóis chegaram aqui na América Latina, eles sempre rebaixaram as culturas da sociedade, sendo que nós tínhamos povos aqui que eram tão avançados ou mais avançados do que os próprios. O Brasil tinha muitas línguas aqui faladas por indígenas. O Brasil tinha mais de 1 milhão de pessoas vivendo no seu território. Então era uma diversidade muito grande. E o que o colonialismo fez matou essa diversidade. A gente vê agora várias línguas morrendo, línguas nativas do Brasil, estimam que tinha mais de 1.000 línguas faladas por nativos do Brasil. Atualmente a gente tem cerca de 200, 300 línguas. Sendo só o Tupi-Guarani a mais mais que é a única que a gente difundida. consegue entender ainda, visualizar. Exatamente. Então, assim, é um cenário muito triste e que o pensamento decolonial tenta desconstruir. É muito difícil. O quão enraizado esse pensamento colonial está na nossa sociedade, é muito difícil a gente destruir ele da noite para o dia. E ele não vai acabar. Infelizmente, é um cenário que a gente vai ter que conviver por anos e anos. Talvez até para sempre, enquanto a humanidade estiver do jeito que está. Mas tentar desconstruir ele, tentar chegar numa sociedade melhor, passa também muito por essa questão do pensamento decolonial. E como o Arthur e o Vinícius havia dito antes,
da questão que desde o início, antes mesmo deles chegarem, já havia um pensamento colonial. Isso pode se resumir na questão da teoria do fardo do homem branco, que é exatamente do que se trata o colonialismo. Aquela questão que o europeu tende a visualizar os outros países como não desenvolvidos o bastante e tenta impor a sua cultura, trazer o seu progresso, como dito por você, para essa cultura que às vezes é muito mais avançada que ela mesma. Sim, essa visão fechada. Um exemplo disso são os Incas, os Maias. Maias, os Aztecas. Foram destruídos, Cara, já os era uma aztecas- civilização gigante. Eles tinham uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes que era literalmente construída em cima de um lago. Eles tinham seus próprios deuses, eles tinham sua própria Sim. cultura muito bem estruturada, sistema econômico, conhecimentos de matemática. astrologia, matemática, e são fatores que foram todos apagados pelo processo de Colonial. colonização da América E se a Latina. gente for trazer um pouco para as relações internacionais, que é o que o nosso podcast costuma falar, a gente percebe que até hoje em dia, se você vai numa reunião da ONU, do Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral, os países que se impõem mais, que têm mais força, que normalmente regem o que acontece nos São cenários os globais, mesmos. são os mesmos. Os mesmos. Estados Unidos, países europeus, são sempre os mesmos países. E os países latino-americanos, principalmente, são obrigados a seguirem os posicionamentos dessas pessoas por não terem força, justamente por esses países anteriormente terem os colonizados. Enquanto os países latino-americanos vão se sobrepor, tentam se sobrepor, eles são atacados. É só ver o que os Estados Unidos fizeram na América Latina inteira, com ditaduras impostas no século passado. Exato, Pinochet. Aqui no Brasil, ditadura militar que a gente teve, ditadura sangrenta na Argentina. Então, são vários exemplos que a gente tem ao redor do globo de como esse pensamento colonial afeta, principalmente as relações internacionais. O poder hegemônico ele tenta por vezes suprimir a independência latino-americana. Exatamente. Mas também tem essa questão que, apesar de tudo isso, o Brasil ele ainda tenta se mostrar ainda no cenário internacional, trazendo ações que mostram a evolução do decolonialismo no país. Na ONU mesmo, o Brasil vem se impondo cada vez mais, dando cada vez mais propostas de intervenção Com a valorização, com a valorização da da cultura e também tentando trazer o Brasil como um protagonista. personagem importante, um protagonista no cenário mundial. Você vê os BRICS, né? Os BRICS estão ganhando uma força gigantesca e o E Brasil até vem sendo uma liderança importante. sobre, por exemplo, em questões da ONU, muitas vezes se falam sobre preservação de florestas, da natureza, a Amazônia, por exemplo, mas não costuma escutar os nativos de lá. Sendo que quem tem mais conhecimento sobre aquela localização são os indígenas. Não é o Macron querendo meter. Exatamente. Isso também Exatamente. é uma forma de pensamento colonial, porque a gente exclui do espaço de debate a população que sofre com isso para impor o pensamento de quem não vive. A Djamila, por exemplo, tem um livro que fala principalmente sobre a questão do que é o lugar de fala. E, querendo ou não, abrange isso de quem não vive está tentando resolver um problema, mas sem o repertório necessário para trazer a visibilidade que esses povos afetados merecem. Então, eu acho que é isso. Basicamente, o pensamento decolonial é a resistência que a América Latina tem e é um movimento de valorização da cultura do continente latino-americano. Sim, não se trata sobre resistência armada, ou conflito É narrativo. resistência cultural. Sim. É valorizar A a nossa identidade. própria a nossa identidade. É isso. É isso. É isso. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores e até a próxima. Valeu.